Olá, queridos. Mais um dia aí da nossa jornada de 40 dias. E eu não sei para você, mas para mim está sendo uma grande bênção, uma grande edificação, né? Porque quando nós submetemos o nosso corpo, a nossa vontade ao jejum e oração, não tem como alguém não ser edificado. Então, se você não está sendo edificado, é porque você não está levando a sério, né, o jejum. Então, infelizmente, algumas pessoas só estão deixando de comer. Né? Isso chama dieta, não jejum. O jejum, ele vai mexer com você. Ele vai trazer uma edificação. Há uma conexão muito tremenda entre você e o Senhor quando você se propõe, você se dispõe. Amém? O jejum é uma disposição do teu coração em ter um momento ali com Deus. Nossa, mas eu falhei no jejum, eu quebrei o jejum. Irmão, recomeça. Amém? Levanta aí, ó, e recomeça. Temos ainda aí mais 13 dias pela frente. Se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, é o seguinte, eu vou até o fim nesse negócio aí. Dei umas escorregadas, umas derrapadas, mas estou de pé. Amém? Já passamos da metade, né? Estamos muito perto de alcançar aí algo tremendo de Deus. Amém? Isso é notório, irmão. Você vê na igreja a diferença, os cultos, a presença de Deus, né, o crescimento da igreja, tanta coisa acontecendo. E para mim o mais importante não é o que eu estou vendo do lado de fora, mas o que eu estou vendo do lado de dentro, de mim e de muitas pessoas. Por isso, o tema de hoje até encaixa nisso, né? Que chama os tijolos da flexibilidade. Amém? É o tema que nós vamos tratar hoje. E fala sobre a capacidade de se ajustar às circunstâncias, mantendo a paz interior mesmo em situações adversas. Amém? Então, Deus nos criou com essa capacidade, querido, de flexibilidade, de se ajustar. Né? Nós estamos aí, por exemplo, né, com um time de missões, levantando esse time. Para quê? Para que a gente vá e pratique o ID do Senhor. E qual a maior capacidade que um missionário, um evangelista, né, um apóstolo, né? Porque o apóstolo também ele é o enviado de Deus, né? Ele vai para fundamentar algo ali. Todos esses aí têm uma capacidade de se flexibilizar, porque nós vamos em lugares diferentes, regiões diferentes, lidamos com pessoas diferentes, e se a gente não se flexibilizar ali, se não se ajustar, fica difícil. Amém? Você continuar até a levar a sua vida adiante, os seus propósitos e o propósito de Deus. Então, em alguns momentos, você vai ter que se adaptar. E essa capacidade, ela é tremenda. Você vê Jesus, né? Ele conseguia estar em todos os lugares. No casamento, de pessoas importantes, diante de um leproso, amém? Numa cidade, ou afastado de uma cidade, no meio da multidão, sozinho no monte. É a capacidade que ele tinha por causa de uma causa, de um objetivo. Então a flexibilidade vai fazer com que você alcance os seus objetivos. Quantas pessoas, né, por não ter esses tijolos aqui, elas perdem um namoro, perdem um noivado, um casamento, uma sociedade, uma casa, um ministério, objetivos, por não saber se adaptar. São pessoas duras, sabe, inflexíveis, que não perdoam, que não têm compaixão. Então fica muito complicado assim uma pessoa viver desse jeito, se ela não souber ali administrar bem cada situação. 1 Coríntios 9, Paulo falando para a igreja assim, ó: fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Amém? Então, Paulo, ele fala aqui que fiz-me tudo para com todos.
Ou seja, ele tinha um alvo aqui, salvar almas. E para salvar almas, aqui no caso, Paulo ele teve que se adaptar às pessoas com quem ele estava ali como alvo, né? Eu preciso ganhar esse povo de Coríntios aqui. Então eu preciso me adaptar a eles, não ser igual. Amém? Mas se adaptar é você entender o modo daquela pessoa, como ela funciona, como ela reage. E eu tenho que ter uma identidade. Eu tenho que saber muito bem o que eu quero. E para isso, eu vou ter que engolir sapo, eu vou ter que ter paciência, eu vou ter que, sabe, segurar a onda, não explodir, não chutar o pau da barraca, não desistir dos meus objetivos, já sair andando aí, batendo o pé, sabe, como uma pessoa imatura, né? E sendo que você vai ter que passar por isso. Eu vou repetir, não é você aceitar aquele modo, aceitar aquela situação, mas é você, naquele momento, se adaptar àquilo, sem se contaminar, mas com um pensamento: eu preciso alcançar esse objetivo. Paulo aqui, ele tinha que alcançar aquelas almas, então ele tinha que engolir o modo de vida deles, sabe, entender, né, as reações de cada um, a maneira de viver, porque através do evangelho, essa maneira de viver, o comportamento, eles seriam transformados. Agora, se eu não suportar aquele momento, se eu não suportar aquilo para alcançar um objetivo, não dá, irmão. Então, por exemplo, né, você quer ser um engenheiro, um dentista, um médico, um arquiteto, eu não sei que profissional você quer ser. Para isso, você vai ter que se adaptar a não sair, que vai ter que estudar, a entrar numa sala de aula com um monte de gente lá, né, se prostituindo, se drogando, só está lá porque não tem o que fazer. E eu sei porque eu já cursei faculdade, e assim, se você não for uma pessoa firme dentro de uma faculdade, você se corrompe. Você se perde ali, se perde o seu alvo. Mas se dentro da flexibilidade ali, né, você consegue entender isso, não, aqui é o mover deles, eu não vou entrar no mover deles, mas eu vou ter que me adaptar a isso aqui. Durante o período de aula, eu vou ter que ouvir esse monte de coisa, eu vou ter que suportar esse professor aí, porque eu tenho um alvo. E se eu não for flexível agora, dentro disso aqui, eu não vou alcançar. Então não adianta você chegar lá, tá um monte de gente aqui que não tem nada a ver com Deus. Tá, problema deles. Você tem um alvo. Alcançar aquele canudo e ser alguém lá na frente. Então, a princípio, você vai ver toda aquela galera lá, mas depois você vai experimentar, assim, o poder da conquista. Amém? Ao você se adaptar. E volto a falar de novo. Adaptar não é ser conivente. Adaptar não é você aceitar aquilo e nem ser igual a eles. Adaptar é você suportar aquele momento para alcançar um objetivo. E quantas coisas você já perdeu por falta de flexibilidade? Né? Situações ali que você não abre mão, você quer ter a razão em tudo. Fica difícil assim. Ah, então eu vou ter que ser falso? Não, não é isso. Não é isso. É você suportar alguns momentos. É você ceder, não ao pecado. Isso aí não tem, é inegociável isso. Mas você vai ter que ceder algumas coisas para você alcançar um objetivo. Amém? Filipenses 4:12 fala assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí, como é que funciona isso aqui na tua vida? Será que você já aprendeu a viver contente? Poxa, eu estou numa guerra, eu estou numa dificuldade. Amém. Qual é a situação aqui que me dá alegria? A situação que te dá alegria não é o que você está vendo ali, nem o que você está vivendo ou sentindo. É saber que existe um Deus, que ele vai mudar aquela situação e muda. Então, Paulo está dizendo que ele aprendeu. Amém? Então não foi uma mágica, não foi um raio que caiu na cabeça dele, não foi uma unção que veio. Não. O verbo aprender, ele está ligado, querido, a você exercitar
Amém? É um exercício ali, e de tanto você exercitar, você aprende. Ou seja, as situações, eu vou ter que me adaptar a elas, primeiro que não vai acabar. Amém? Primeiro que eu vou ter que passar por ela. Então, peraí, eu vou me adaptar, não é aceitar a derrota, não. É dentro da guerra, você ficar firme. É você se adaptar àquele momento de crise, aquele momento ali, né, onde as coisas não estão funcionando, nada dá certo, mas você vai continuar, porque você aprendeu a ter domínio próprio, você aprendeu a ter controle emocional, né? Se não aprendeu, você está aprendendo. Agora que não dá para desistir. E como que fica, né? Aí ele fala, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Irmão, como é que aprende a ser humilhado? Honrado é fácil. Paulo está indo para os extremos, que são perigosos também. Então, eu tenho que adaptar o momento da humilhação. Vou repetir. Não é que eu aceito a humilhação. Não, não é isso não. Mas eu vou me adaptar àquele momento ali. Peraí, estou sendo humilhado aqui. Mas o Senhor vai me honrar. Então, eu não vou desistir. Eu não vou recuar. Eu vou continuar. E ele fala também que ele aprendeu a ser honrado. Por quê? Tem pessoas que quando começam a conquistar coisas, ficam inflexíveis, ninguém mais consegue falar com ela. Ela é a dona da razão, agora ela tem o dinheiro, agora ela tem o poder, né? E agora ela fica inflexível, ninguém tem acesso mais a ela, ela compra todo mundo. Ela não é capaz de perdoar alguém, porque agora ela tem todo o poder. Isso é complicado, né? Isso é complicado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Amém? Então tudo isso aqui é adaptação. Como que alguém aprende a ter fome? Porque ele vai se adaptar àquele momento, porque para ele é um momento. Então eu vou me adaptar. Agora é tempo de pão com ovo. Agora é tempo de não gastar. Vamos nos adaptar a essa escassez momentânea. Amém? E também em abundância. Ó, pessoal, calma. Não é porque estamos nessa fase que tem que sair gastando dinheiro, sabe, fazendo um monte de maluquice aí. Não, vamos nos adaptar a esse momento também de abundância, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Vamos economizar, vamos investir. Não se comportar igual gente maluca aí. Isso é o poder da flexibilidade. É você saber que o momento que você está vivendo, ele não vai durar para sempre. Então, dentro disso que eu estou vivendo, eu tenho que me adaptar para não me perder no caminho, para não perder meu foco, não perder os valores e princípios daquilo que Deus está colocando. Tiago, capítulo 4. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Amém? Esse texto fala dos imprevistos. Querido, eu te falo com toda a convicção. Com toda a convicção. Nada vai sair do jeito que você planejou. Nossa, apóstolo, você está doido? Não, querido, nós temos os imprevistos. Você pode alcançar o resultado que você quer. Isso sim. Mas não da maneira como você pensou ou planejou. Então quer dizer que eu não tenho que planejar? Tem. A Bíblia diz que Deus ele dá a resposta para quem faz planos. A resposta. A resposta. Deus dá a resposta. Deus dá o resultado para quem faz planos. Porque é importante ter planos. É importante fazer um planejamento. Agora, o planejamento é para você alcançar um resultado. Quando você faz um planejamento, significa que você quer alcançar aquilo. Significa que você tem um alvo. E para Deus isso é o mais importante. O mais importante para Deus é o alvo. O caminho para conquistar, aí é com Ele. Amém? A Bíblia fala assim, o coração do homem faz os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas a resposta certa só vem depois dos planos.
Porque Deus quer que você se organize, Deus quer que você monte a sua estratégia. Dentro do seu plano, dentro da sua estratégia, você vai ter que fazer algumas adaptações. E é aqui a chave. Porque a pessoa, principalmente aquela que é sistemática, ela não quer se adaptar. Ela não quer mudar o plano dela. Porque foi o plano que ela fez. Ai, ai. Quantos planos, amado, eu fiz, né? E Deus mudou tudo. Ai, pastor, então, se ele vai mudar, por que ele espera nós fazermos? Aí entra a nossa capacidade de fé, de busca, de ser uma pessoa organizada, de ser uma pessoa que planeja. Né? No caso aqui, ó, o cara fez o planejamento, nós vamos para tal cidade, nós vamos ficar 1 ano lá, nós vamos negociar e vamos ter lucro. Amém? Beleza. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Ó? Mas você não sabe o que vai acontecer amanhã, então toma cuidado. Quando a palavra de Deus está falando isso, não está dizendo que você não vai ter lucro. Você vai ter um resultado. Mas você não sabe o que vai acontecer. De repente você está pensando que vai ter lucro por um caminho e Deus vai pegar outro caminho. Você está pensando que o teu casamento vai pegar esse caminho e vai pegar outro. Você está achando que a tua empresa vai pegar um caminho e você vai pegar outro caminho. Deus vai te direcionar. Mas o importante é você manter o foco, é manter o alvo. Amém? A flexibilidade nos lembra da fragilidade da vida e nos ajuda a valorizar o presente. Então, ou seja, qual é o meu presente hoje? Que presente eu estou? Qual é o momento meu hoje? O meu momento hoje é de alcançar isso aqui. Mas alguma coisa pode acontecer no caminho. E se acontecer, eu vou me adaptar àquilo ali. Porque eu não vou perder o foco. Eu vou continuar. Mas eu preciso valorizar o que eu estou vivendo hoje. Né? Então, em muitos momentos aí, né, Deus pode mudar algumas situações e a gente começa a murmurar. Nossa, olha como é que eu estou vivendo hoje. Olha o hoje da minha vida. Eu nunca imaginei que ia passar por isso. Eu já falei isso várias vezes. Mas quando você começa a perceber que aquilo ali faz parte de um processo de Deus e de um projeto de Deus, você então começa a valorizar aquilo ali. Aí entra um pouco da nossa gratidão com Deus. Senhor, obrigado. Eu posso não estar entendendo o que eu estou vivendo, mas eu vou valorizar muito isso aqui. Se adaptar também, querido, é você extrair daquele momento o melhor. Amém? Então, quando eu tenho esse poder da flexibilidade dentro de uma situação, eu consigo extrair o melhor daquilo ali. O pior que seja. Né? Então, é importante você entender esse processo. Amém? Então, vamos orar e pedir para que Deus nos ajude. Amém? Com relação a isso. Pai, em nome de Jesus, nós buscamos, Senhor, ser adaptáveis em nossas atitudes e pensamentos. Que a flexibilidade, Senhor, seja o alicerce que nos permite aprender, crescer e nos relacionar com graça, com a sua graça, com a tua presença. Que em cada situação possamos nos curvar à tua vontade, reconhecendo que tu és o Senhor e és soberano em nossas vidas, Senhor. Então nos ajuda a passar por todos os momentos. Senhor, nos dá essa capacidade de entender o momento, de conseguir enxergar a tua mão, de conseguir enxergar ali os teus planos, de conseguir enxergar a tua vontade. Senhor, nos ajuda a não se contaminar, a não se corromper, mas que a adaptação seja apenas um caminho de entender o teu processo, o teu propósito naquele momento. Senhor, eu abençoo o teu filho, a tua filha. Talvez esteja passando por isso hoje e não está entendendo nada. Então, Senhor, dá graça a essa pessoa, para que ela consiga se adaptar a esse momento. E dentro dessa adaptação, ela espere a honra, ela espere o momento de fluir, ela espere os resultados. Em nome de Jesus, querido, querida, que Deus te abençoe, te dê graça, te dê sabedoria e estratégia, para nesse momento aqui você se adaptar, porque é adaptação no momento, isso não é teu fim. Amém? Isso não é o teu fim. É um momento presente. Estacionou aqui.
Então eu vou conseguir me mover dentro desse momento. E o Senhor vai te dar essa graça. Está te dando agora. Receba essa graça de se movimentar dentro do momento que você está vivendo. Receba essa unção para você saber administrar enquanto não a porta se abre. Você consiga se locomover dentro dessa situação. Para isso você vai ter que se adaptar. Não aceitar, não ser conivente, mas saber se movimentar dentro desse processo todo. O Senhor vai te dar graça. Você vai se esquivar do pecado. Você vai se esquivar das sugestões malignas. Você vai conseguir ir para lá e para cá até passar esse momento sem se corromper. E quando você atravessar essa situação, você vai chegar do outro lado lá, sabe? Com muito aprendizado, com um crescimento. E o mais importante, né? Vai agradar a Deus e vai cair na graça das pessoas. Amém? Deus te abençoe, que essa palavra possa ter edificado a tua vida, em nome de Jesus.